25ª reunião extraordinária do 4º ano legislativo da 7ª legislatura, Tarumã, 4 de dezembro de 2020. Informo a todos que o vereador Danilo Henrique Correia está afastado pela Comissão Especial de Investigação para apuração de denúncia. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Anísio Leme de Souza. Presente. Antônio Marcos da Costa Lima. Presente. Aparecido Siqueira. Presente. Everson Luiz de Camargo, presente. José Roberto de Almeida. Presente. João Aparecido Coelho. Presente. Luiz Carlos Friso. Presente. Solange Aparecida Caron. Presente. Ademir Breganholi. Presente. Convido os senhores vereadores a se postarem em pé. Solicito que o senhor vereador Aparecido Siqueira para que faça a leitura do texto bíblico. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não chegará a ti. Salmos 91. Havendo quórum regimental, essa presidência, invocando a presença de Deus, declara aberta a presente sessão. Passaremos à votação da ata da sessão anterior, ata número 44 de 2020, em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão em votação. Anísio Leme de Souza. Sim. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. João Aparecido Coelho. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron. Sim. Ata número 44, 2020, foi aprovada por unanimidade. Abertura da pauta da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, Everson Luiz de Camargo, que proceda à leitura da pauta da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2020, do Poder Legislativo, que dispõe sobre a exclusão de dispositivo da Lei Complementar Municipal número 468 de 2001, de 30 de agosto de 2001 e da outras providências. Projeto de Lei Complementar do Poder Legislativo número 001 de 2020, em discussão. Continua a discussão. Essa palavra. Com a palavra, a vereadora Solange de Carão. A senhora dispõe de 10 minutos de tempo regimental. Senhor presidente, nobres pares, população que nos acompanha pela internet, cumprimentar também a Alessandra, seja bem-vinda à casa, um prazer tê-la aqui com a gente, e a todos que estão aqui também no suporte. O que me chama a atenção hoje, depois de uma sessão anterior que tivemos, para um projeto que acabou levantando muitos questionamentos dos professores, vim criar uma nova sessão extraordinária para retirar justamente o artigo do qual eu tinha feito o questionamento, que de repente ia abrir oportunidades para pessoas de fora ocupar o cargo de vice-direção, dos quais os nobres votaram a favor. Então, até fico contente quando vem esse projeto, porque, afinal de contas, acho que foi revisto, depois de tantos questionamentos, inclusive de gente fora, da rede, do absurdo que estaria acontecendo nessa casa de lei. Mas aí eu questiono também. Vamos votar hoje a favor? Lógico. Vou votar a favor tranquilamente, porque não dá realmente para aceitar pessoas fora do quadro do município para um cargo desse. Mas eu questiono. Tiro o 22 e aí no 21, para as funções de suporte pedagógico em comissão, quando não houver na unidade docente interessado e habilitado
A designação poderá recair sobre docente da rede de ensino municipal. Respeitados os mesmos critérios do anexo 1, que nós faremos a votação em segunda votação, onde diz indicação do diretor, nomeação do executivo. O que muda então? Aí, se contratar um aposentado, a lei vai dar brecha. Porque aqui não está dizendo assim, docente da rede de ensino municipal em exercício. Então, se um advogado, alguém fizer uma reclamação, Siqueira, e um advogado quiser acatar, ele tem ampla defesa, porque eu lembro bem que nessa casa nós já votamos o abono salarial, Didi, e aí o jurídico do executivo achou uma brecha para continuar descontando, depois da emenda feita, e continuou descontando. Então, quem garante que não vai ser, nesse caso, a mesma coisa, achar-se uma brecha e contratar um profissional aposentado, que é isso que o corpo docente não quer. E eu conversei com muitos professores. Eu li tudo. Está aqui, ó, todos eles. Li, procurei conversar com quem tem mais experiência na área. E aí eu pergunto, mandar um projeto nessa casa, mais um projeto em sessão extra, para não dizer não a um projeto do executivo? Quero simplesmente dizer não. Não é, Siqueira? Simplesmente dizer não ao projeto que votamos na sessão extra passada. Porque o que está excluindo aqui é o que eu realmente comentei que eu não concordava. Agora, para quê? Criar-se um projeto legislativo para não dar um sim para o executivo? Ficou mais feio ainda. Ficou feio. Então, eu acho que tem que ouvirmos as pessoas antes de trazer projetos para essa casa. Uma assembleia com os professores. Os principais interessados nisso. Ouvi-los. É muito fácil vir aqui e votar decidindo o destino dos profissionais sem sequer ouvi-los. Agora, tirar isso? Se ouvirem o meu discurso, já era isso que eu estava questionando. Agora, é bem dito no 21, respeitados os critérios do anexo 1 e 2 da lei, do qual os senhores vão votar em segunda votação. E aqui não fala. Docente da rede de ensino municipal em função, na função. Fala que tem que ser do quadro. A gente tem aposentados aí que ainda são considerados, né, do quadro, uma vez que até a sexta do final do ano eles têm direito. E se assim não fosse considerado, será que o Tribunal de Contas não apontava? Então a gente tem que ler a lei nos mínimos detalhes, porque já houve, como eu disse nessa casa, votações de projeto que depois o jurídico achou brecha para fazer o que eles queriam. E não o que essa casa de lei pediu. Então eu acho que nós não precisávamos dessa sessão hoje. Era simplesmente votar não. Votar não naquele projeto que ainda tem segunda votação. Agora, o que refresca isso aqui? Já era o que eu disse. Então, vocês estão concordando com o que foi falado e com os nãos que nós demos, então, na primeira votação? Porque tirar esse artigo aqui é voltar à ideia da primeira votação do projeto, mas não querendo votar não, né? E aí vem, não, eu vou consertar, vou tirar o artigo 22. Mas os professores já estão cientes, agora não resolve mais. Já viram a decisão. Já ficou claro. Então, eu acho que tudo que se refere ao direito do funcionário, nós precisamos ouvi-los primeiro. Chamá-los aqui. Mas eu só ia em conta para tirar fotografia, né? Não. De jeito nenhum. Se não fizer, eu fiz. Eu andei, eu conversei com vários.
Com os diretores eu conversei com todos. Com secretários da educação que já passaram por Tarumã, também conversei. Então, não estou aqui falando besteira, não. Estou bem ciente do que eu estou falando. Então, para não dizer um não para o executivo, vem aqui e tira um artigo da lei. Mais um remendo novo na calça velha. Oh, meu Deus. E eu que gosto de tirar fotografia? Então, a gente tem que pensar no professor. Se os nobres desconhecem, tem 3 ou mais professores que vão ficar adidos. E que essa lei pode prejudicar ainda mais as pessoas que vão ficar sem sala. Mas, talvez não sabe dessa realidade, né? Mas eu que tiro fotografia, sei. Então é triste, hein? É triste, Antônio Marcos, a gente ter que passar por uma situação dessa. E nós conversamos a respeito, e ainda a justificativa, que no comentário que a gente teve, era que não poderia usar de uma unidade para o outro. Mas não é isso que a lei está falando. Muito pelo contrário, né? Ela vai dar abertura para não ter que passar pelo conselho, porque atualmente você pode escolher, mas o conselho tem que aprovar para o executivo nomear. E aí, depois disso, não precisa. Então, professores, funcionários, estarei sempre a ouvir vocês para saber o que é bom para vocês. Cumpram vossos papéis como devem ser feitos, segundo o concurso prestado, mas saibam que não estão sozinhos. Não estão sozinhos. Eu sempre vou querer ouvir. Ouvir o que é bom para a classe. Ouvir o que é bom para todos. Professor feliz, criança feliz. Futuro mesmo, aí sim é um futuro com pessoas felizes. Agora, tomar decisão sem ouvir a classe, sinto muito, mas isso é um retrocesso, tenho dito. Continua a primeira discussão. Com a palavra, vereador Antônio Marcos da Costa Lima. O senhor dispõe de 10 minutos o tempo regimental. Senhor presidente, nobres pares, pessoas que nos acompanham, boa noite a você em casa, que está nos acompanhando. Mais um projeto para ser votado. Algumas coisas são necessárias novamente serem ditas. Projeto de lei é subscrito pela mesa diretora e por mim. Uma coisa é você ter a iniciativa, a ideia e tornar isso lei. A outra coisa é você ter a aspiração e a ação ainda inócua. Eu gostaria de ficar claro para todos, ou que ficasse claro a todos, que se faz necessária a leitura plena dos artigos. O artigo 22, que está sendo suprimido, ele diz o seguinte: não havendo na rede de ensino municipal docente interessado, a nomeação poderá recair em profissional não pertencente ao quadro do magistério municipal, em conformidade com os requisitos do anexo 1 desta lei. O que foi votado na sessão passada, que ora voltará para uma nova sessão, ele tira do anexo 1 a complementação das unidades escolares. Não mexe em mais nada no anexo. É só essa disposição. Ou seja, se ele só tem essa alteração e o artigo 22 permanece válido, eu estou dizendo que, não havendo na rede municipal de ensino docente interessado, a nomeação pode recair sobre profissional não pertencente ao quadro do magistério. Ou seja, eu estou deixando aberto que não há necessidade de ser indicado alguém da rede municipal. Se eu não tenho na rede interessados,
eu vou buscar fora da rede. O que cá para nós é uma ação inadequada. Por quê? Porque o professor da rede já está acostumado com as ações que a rede fornece, com as capacitações pela qual ele passou. Independente do voto no outro projeto de lei, se o artigo 22 permanecesse, nós estaríamos deixando aberto ainda a vinda de alguém de fora para o processo. Então, votando sim ou votando não no outro projeto, e ficando consolidado ao 461 da forma que está, o que aconteceria? Qualquer pessoa fora do universo da escola poderia ser indicado. Pois bem, se ficasse da outra forma, poderia ser das unidades escolares, mas prestem atenção, não havendo na rede municipal docente interessado na nomeação, poderá recair em profissional não pertencente ao quadro do magistério municipal. Ou seja, se eu não tivesse na rede municipal alguém interessado, e isso pode acontecer, recairia sobre uma pessoa de fora. Quando eu retiro esse artigo, eu, de certa forma, bloqueio a possibilidade de trazer alguém de fora para esse universo. Por quê? O artigo 21 fala que é do quadro do magistério. Na pior das hipóteses, vale a lei interpretativa, a pessoa será do quadro do magistério. Da pior das hipóteses. Ou seja, pessoas de fora não irão concorrer em direito ou em equidade de direito com quem prestou o concurso, com quem fez todo o processo. Agora, isso é o real, o concreto. O que está no campo da hipótese, da interpretação, e daí porque a gente tem o direito, que à luz dos fatos vai esclarecer se A ou se B. Mas o artigo 21 apresenta quadro do magistério. Faço uma pergunta. Um professor aposentado, ele recebe da prefeitura ou ele recebe do fundo municipal? Primeira questão que eu levanto. Porque se ele recebe do fundo, automaticamente, ele deixa de constituir a folha. Ele está constituindo a folha do fundo. Ok? Bom, mas isso é direito interpretativo, acho que não é o momento. O que fica claro, e nós 5 sentamos e conversamos, e pode até parecer que não, eu não sei vossas excelências, mas eu não conversei com o prefeito. Alguém aqui conversou com o prefeito? Um dos 4? Eu não conversei. Até porque esse projeto, creio eu, depois de aprovado, o prefeito vai falar, caramba, por que votaram esse projeto? Né? Porque poderiam ter vindo aqui conversar. Então não houve, da minha parte, viu? Não sei das vossas excelências, que eu não estou perguntando agora. Me permite uma parte? Claro. Né? Então, realmente, eu também não falei com ninguém, não falei com o prefeito, nem com o professor, também não fui procurado, né? E só ressaltando também uma fala aí, a explanação sua explicação é excelente, é clara, de entendimento, mas quero, quando citar em direito, né, o vereador que antecedeu na fala, questionou a cesta que é dada para os nossos professores. É direito deles. É direito. Então, deixar claro que é direito do professor aposentado que ganhar a cesta dele. Qualquer servidor público, né, é direito dele. Ele contribuiu os anos de trabalho dele. É isso aí, meu obrigado. Eu gostaria de fazer um paralelo, porque eu sou da rede estadual de educação, e na rede estadual nós temos o SPPrev, que é aqueles que o aposentado, a gente contribui durante um tempo, e depois é remunerado na sua aposentadoria. Estou dizendo isso porque é importante ficar claro essa situação, independente da ideologia, das opiniões. Aqui nós estamos fazendo o que é bom para os professores sem RG e CPF. Nós estamos criando aqui, tirando uma normativa que talvez para o Poder Executivo, para a Secretaria, não seja o mais adequado. Porque se eu não tiver ninguém lá, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer gestão de uma escola só com o diretor? Sem ter o vice-diretor? Porque muitas vezes o professor que está em sala, trabalhando só um período, ele ganha igual, às vezes até um pouco mais, do diretor, do vice-diretor, na execução, que trabalha 8 horas. Então, muitas vezes é difícil realmente você conseguir um vice-diretor que possa ocupar o cargo.
Mas a gente não pode discutir a consequência, né? Nós temos que discutir o fato gerador. Como é que a gente pode auxiliar nisso? Está nessa casa de lei já esteve aqui no final de 2017, né? Mas agora está um pouco mais esmiuçado, uma indicação para o Poder Executivo, para todos os professores de suporte pedagógico, que fique claro isso, política feita com P maiúsculo, para que ele estude a viabilidade de uma gratificação de função para os 3 que compõem o cargo ou os cargos do suporte pedagógico. Nós sugerimos aqui 30% do valor inicial, que é uma forma, Siqueira, da pessoa que vai para o cargo de vice-diretor, de coordenador ou mesmo de diretor, ter um upgrade, uma melhoria, que possa ter o interesse, além da função pedagógica e moral, uma função remunerada. Talvez assim, a gente consiga despertar na rede um pouco mais de interesse nos nossos colegas professores para ocupar o cargo de vice-diretor. E aí todas as outras informações ficarão aquém. Por quê? Porque aí você vai ter na unidade, vai ter na própria rede, pessoas interessadas em participar do processo de vice-direção. Isto posto, finalizando a minha fala, senhor presidente, não vejo conflito de interesses, não vejo o artigo 21 como prerrogativa de instrumento ou de precariedade do direito. Vejo sim, pertencente ao quadro do magistério, com a nomenclatura um pouco mais ampla, que é um direito interpretativo, e todo mundo que se sentir lesado tem, por iniciativa própria ou da coletividade, buscar os seus direitos. Eu não vejo, não posso entender que esse artigo 22, retirado aqui do processo, da Lei 468, vai trazer prejuízo. Ah, mas vai indicar um aposentado. Eu também sou contra, já disse isso a várias luzes. Fui convidado por um professor, por um diretor de escola, por um coordenador, para fazer a explanação. Imagine só você, um professor, ele se aposenta, recebendo pelo fundo R$4.000, Luiz Carlos. Aí ele trabalha, esse professor trabalha, ou trabalhou durante um período. Aí ele vai exercer a função de vice-diretor com os 4.000, mais 4.000 que ele vai receber como professor, ou 3.000, ele vai ter um salário de 7. Cumprindo um horário de 8 horas. Em outra unidade escolar, nós vamos ter um mesmo vice-diretor, que não está aposentado, recebendo R$3.700, ou R$4.000. A metade do outro. O princípio da isonomia aí está um pouco, na minha opinião, desgastado. Por fim, nos 40 segundos que me faltam, parabenizar a mesa diretora, que é o órgão proponente, né, junto conosco aí do projeto de lei, pedir o apoiamento de todos os pares, dizer a todos os professores, ao suporte pedagógico, nós estamos suprimindo o artigo 22 para o bem coletivo. Nós não estamos aqui fazendo política para A, B ou C, perdurando cargo para A, B ou C. Nós estamos fazendo de forma isonômica. E eu acredito que esse é o melhor caminho. Quanto ao projeto 003, vamos discutir, e temos argumentos, no próximo dia 14, se Deus quiser. Senhoras e senhores, muito obrigado. Conto com o apoiamento dos vossos pares. Obrigado. Continua a primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, em primeira votação. Anísio Leme de Souza. Sim. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. João Aparecido Coelho. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron. 5 justificativa. Projeto de lei complementar no 001 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Para justificar seu voto, vereadora Solange Carão. Só dispõe de 5 minutos, tempo regimental. Senhor presidente, vereadora, novos pares. só um minutinho. Que tem questionando aqui, porque eu voto nesse projeto também. Então que...
Ademir Breganholi. Sim, com justificativa. Projeto de lei complementar 101 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Para justificar seu voto, vereador Soares Carão. Dispõe de 5 minutos de tempo regimental. Senhor presidente, nobres pares, cumprimentar também a Márcia. Não deixaria de votar sim, até porque quem acompanhou o meu raciocínio desde a primeira sessão já via que eu defendi exatamente isso, que não viesse, principalmente fora da rede municipal de magistério. O que virou um imbróglio total, sem necessidade, né? Então, jamais eu votaria contra isso, porque já era o meu pensamento. Então, não teria porquê. Só teria que ter feito um único projeto, né? Elaborado, para que não precisasse de tanta conversa, tanto falácias assim, né? A gente só votava o que era bom para os docentes. Porque aqui eu estou para defender direito de profissional. Nem com RG, nem com CPF, eu não faço realmente indicação de pessoas, não parte de mim. Exatamente por isso é que eu voto. Porque cai certinho na minha fala que não houvesse privilegiados. Piorou fora da rede de magistério municipal. Então não tem por que votar contra a retirada do artigo. Isso jamais. Porque não sou eu que faço indicação, não sou eu que dou privilégios. Tenho dito. Eu vou justificar meu voto aqui mesmo, presidente, o vice-presidente, até porque... Pode aguardar o vice-presidente, pode aguardar, eu vou justificar da mesa aqui mesmo. Eu voto sim por esse projeto, eu sei que foi um projeto elaborado, pensando, assim como o vereador Antônio Marcos disse, não olhando o CPF de ninguém, sem olhar quem, pensando no todo, na rede municipal. Então, esse é o motivo do meu sim, pensando em todos. Todos os professores, assim como eu e o Antônio Marcos, 2 professores dessa casa. Então, é pensando em todos. O meu sim é para isso. Então, tenho o direito da continuidade. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? A aferição do regimento interno, o líder do governo, o tempo que me cabe. Opa, tempo de governo, você pode usar, dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, a fala vai ser breve, creio não utilizar os 10 minutos. É importante que fique consignado, eu peço a Vossa Excelência e toda a nossa equipe técnica e nossos secretários, secretário 1 e 2, que fique consignado em ata a nossa fala nessa sessão, para que posteriormente possam ser consultadas. O fato da retirada do artigo 22 do projeto de lei, nobre vereador Anísio, como Vossa Excelência na nossa conversa fez, e fez a ponderação correta, a quem beneficiará o projeto? Vossa Excelência me disse, se for no coletivo, conte comigo. Se for individual, eu estou fora. Quando nós fizemos o primeiro estudo, foi um estudo não só de palavras ao vento. Nós pegamos, eu digo por mim, senhor presidente, o último final de semana, para fazer uma releitura sobre algumas peças orçamentárias, porque nossa revisão de plano de carreira do magistério ainda não chegou para nós. Eu gostaria muito de discutir. Infelizmente, nobre vereador José Roberto, Vossa Excelência, a vereadora e o vereador terão a possibilidade de fazê-lo no próximo ano. Porque além dessa ação, eu me permita, a Vossa Excelência que vai estar aí, que somos da mesma agremiação, vou entregar a Vossa Excelência algumas considerações sobre o plano de carreira do magistério, no qual uma das nossas reivindicações, das propostas, está na função gratificada do suporte pedagógico. Não adianta discutirmos a consequência, Everson. Temos que discutir o fato gerador. Por que é que não temos pessoas interessadas em participar do processo de vice-diretor? Por que é que nós não temos? Primeiro, uma questão de remuneração. Segundo, uma questão de responsabilidade. Eu sou professor em sala de aula, fui vice-diretor durante 5 anos. Quando o diretor não está na unidade, é o vice-diretor que responde. Ok?
Bom, eu tenho todas as corresponsabilidades de um diretor de escola. Eu, o profissional que vai exercer. Nada mais justo que ele receba uma gratificação por função. Como isso é feito? A Câmara não tem poder para fazer isso. Nenhum de nós podemos gerar despesa para o município. O que nós podemos fazer, Siqueira, é participar, quando chegar aqui, Zé Roberto, né, da discussão, apontar as necessidades que forem observadas, e como nós fizemos em 2017, agora deixarmos aí uma indicação que eu creio que tenha sido protocolado hoje, né? Pedir a nossa equipe técnica muito boa, parabéns ao Lucas e ao Will que fizeram todo o procedimento. Uma indicação que é similar à que o Estado possui, que é a gratificação por função. Ok? Espero que os nobres colegas professores estejam nos ouvindo e que isso vai chegar até vocês. É uma forma de fazer política, não apenas um discurso, mas política prática, com resultado. Tirando o artigo 22, vai melhorar... Só um instante, vereador, só terminar o raciocínio. Se você fosse no mesmo raciocínio, aproveitasse... Só fechar, senão eu perco o raciocínio. Só um minutinho, eu já concedo a palavra a Vossa Excelência. Que a gente conseguisse fazer da discussão, José Roberto, no próximo ano, do plano de carreira, né, contemplando todas essas situações que eu irei colocar a Vossa Excelência, e peço aqui humildemente que a Vossa Excelência, junto com os nobres que ficarão, possam fazê-lo junto ao órgão competente. Nessa linha de raciocínio, para que eu não perca, para fechar a minha linha de raciocínio, o profissional que está na escola, o professor, ou mesmo o vice-diretor ou o diretor que está lá, ele precisa ter algumas ações focadas nele. Lá também vai aparecer nessa sugestão, José Roberto, a questão do nosso ATPC e ATPL, que eu acho importante para a rede também. Como nós já fizemos no passado. Muitas vezes a gente não dá muita vazão a isso, Siqueira, porque a gente não acha necessário. Estávamos num período eleitoral, fazer isso, falar disso, poderia induzir a um ou outro colega, poderia ter feito nas reuniões e apresentado isso a uma outra escolha que não fosse adequada. Então, nessa linha, eu acredito que a gente vai ter sucesso, senhor presidente, quando o assunto for projeto como esse. Agora, o 003 veio. Votando sim ou votando não no 003, o 22 permaneceria. Ou eu estou errado? Ele permaneceria. Permaneceria com a possibilidade de. Não que ela iria ser executada, porque eu acredito que o prefeito municipal não faria isso. Ou não fará isso. Ok? Mas ele permaneceria, deixando aí sim uma brecha na lei para se utilizar de outra forma. Da maneira que está ficando, ou que nós estamos propondo, porque tem a segunda votação, a probabilidade de termos, vereador Anísio, uma situação de fora para dentro, ela não é mais possível. Não é mais possível. Mesmo que o diretor indique, mesmo que o prefeito seja quem for queira, não é mais possível. A questão do conselho de escola, não houve nenhuma alteração no elemento referido ao conselho. Ok? Está escrito lá, era indicado pelo diretor e aprovado pelo prefeito, com os membros das unidades escolares. Não se afere aí nesse momento nenhuma a presença do conselho de escola. Pelo menos eu não vi. Né? Eu vou reler o projeto, mas eu não vi. Dia 14 eu vou ter um discurso já nessa área. Mas eu não vi. E se eu não vi, pode ser que eu tenha errado. Mas eu não vi lá nenhum momento que aparece lá a referendação nesse anexo 1 do conselho de escola. Não está lá. Não está lá. No anexo, nobre vereadora, só um instantinho, por gentileza, senão eu perco o raciocínio da minha fala. No anexo 1 que nós recebemos da lei 468/2001, estava lá. As alterações feitas no anexo que veio para nós, do vice-diretor, estava lá retirado das unidades escolares. Ok? Porque o único cargo de nomeação que tem é o vice-diretor, os demais são cargos e o psicopedagogo. Os demais são concurso. Então, eu ainda não estou convencido dessa questão do conselho, porque não estava escrito lá no anexo, ou não está no anexo. Dia 14, nós vamos votar, é isso, senhor presidente? Aí a gente debate um pouco mais sobre isso. Fechando aqui
essa discussão, eu como líder do governo esse último ano, né, que fui, não 3 anos e meio, mas nesse último ano, alguns projetos que a gente não concorda, e é natural que aconteça, a gente discute, briga um pouquinho, altera um artigo, altera outro. Nesse caso, nós fizemos aqui na Câmara, então não passou pelo Executivo. Claro que tem a sanção dele, né? Ele tem a competência de sancionar ou não o projeto de lei, a competência dele. Eu acredito que nesse final de gestão, e farei isso, senhor presidente, como conversei com Vossa Excelência dia 14, porque talvez seja a última sessão ordinária, é a última ordinária, né? É a última ordinária. Talvez tenhamos uma ou outra extraordinária, mas é a última ordinária. Então, desejar aos nobres que ficarão aí nas ordinárias para o ano que vem, né, que possam ter essa função, né, de discutir o plano de carreira. Seguindo a gentileza, Vossa Excelência, nobre vereadora, pode fazer a parte. Então, você como líder do governo, em questão a essa que você está falando do conselho, era o que era utilizado, segundo os professores, que não será mais assim. Agora é escolhido pelo diretor, nomeado pelo executivo. Agora, como líder do governo, eu gostaria que você me respondesse aí, para todos, que você disse que vai fazer uma indicação para a melhoria dos salários, que foi isso até que eu discuti com os diretores e vices, que não há interesse pela desvalorização de salário. Mas houve uma contratação de uma empresa pelo executivo, exatamente para isso, né? Não só para os professores, diretores e vice-coordenadores, mas como da classe geral de funcionários, né? Só o tempo, vereador, para poder fazer a resposta. Como que ficou isso? A contratação da reestruturação dos cargos, respondendo a Vossa Excelência, está em andamento, está concluído o processo. Deve ter no próximo ano já as alterações necessárias. A pergunta de Vossa Excelência é uma pergunta boa. Todavia, a Vossa Excelência talvez não tenha se atentado que nós, vereadores, não trabalhamos com aquilo que o outro diz. Nós trabalhamos com aquilo que está escrito. Se Vossa Excelência não me apresentar no anexo aonde está escrito que o conselho foi destituído, eu não posso concordar com Vossa Excelência porque alguém me disse. Agora, você vai pegar o anexo 1 e mostrar, senhor vereador, está aqui, foi retirado. Eu vou ter que chegar aqui na tribuna, Vossa Excelência, e falar, olha, realmente a Vossa Excelência teve razão. Se isso não aconteceu, chegarei aqui também no dia 14 e direi, Vossa Excelência está completamente equivocada, porque no anexo não está apresentada essa informação. O que os outros dizem, o que os outros pensam, o que os outros falam, é importante. Mas para nós, na Casa de Leis, nós temos que nos atentar com aquilo que está escrito. Quanto à valorização do magistério, sobre todos os aspectos, seja no plano de carreira, ou seja nessa indicação que eu acabei de fazer, que qualquer pessoa poderia ter feito, como qualquer pessoa poderia ter feito o projeto de lei retirando o artigo 22. Mas ninguém fez. Ou até mesmo, até anteontem, ninguém havia feito. Poderia ser iniciativa de qualquer pessoa. A mesa se reuniu e fez. Então a gente tem que parar um pouco de imaginar que o outro não pensa, que o outro não tem elementos de argumentos para responder. A vossa pergunta aí da reestruturação dos cargos irá acontecer, obviamente. Agora, o que a gente não pode desconsiderar é que nós passamos um ano todo atípico. Não foi um ano convencional. Todos há de concordar com isso. E eu não tenho, nunca terei, vergonha nenhuma, e fiz isso durante o ano aqui, de ser o líder desse atual governo, para quem eu pedi o voto, para quem eu trabalhei, porque eu acredito nele. Mas, sobretudo, porque esse que está aí foi aprovado nas urnas e foi reeleito. E esse que está aí, ele vai ser o prefeito da cidade, vai ser o prefeito de todos. A gente gostando ou não, vai ser o prefeito de todos. Eu particularmente, tenho por ele um carinho especial e um respeito. Porque eu tenho plena certeza que ele jamais vai fazer alguma coisa que vai prejudicar alguém. E eu fazendo isso, eu estou trabalhando em prol da população. Obviamente, senhor presidente, algumas coisas, como hoje, a gente tem que fazer por aqui. Como é o caso de retirar o artigo. Consciente, sem CPF, sem RG, pensando no coletivo. E não porque alguém pensou, alguém falou, alguém
Pô, alguém poderia ter feito, mas ninguém fez. Depois da onça morta, é fácil tirar o pelo. Ok? Então, eu gostaria que cada um de nós tivesse plena consciência que a função de vereador, a ação do vereador é e passa por elementos escritos. Hipóteses, a gente discute em outro campo. Mas na função, no exercício, se não está escrito, eu não consigo discutir. Se está escrito, aí é outra história. Vou verificar novamente o anexo e no dia 14 eu continuo aqui nessa tribuna a minha fala. Muito obrigado, senhor presidente, nobres pares, todos que nos acompanham. Não havendo mais matérias para ser deliberado pelo plenário, declaro encerrada a pauta da ordem do dia. Convido os senhores vereadores para se postarem em pé. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.